E nisso, galera, a gente vê ali a faca enfiada no pescoço, depois descendo aqui e rasgando de cima pra baixo aqui, e depois facada no fêmur. E porra, galera, e o Gojo depois assim cai no chão. Tivemos então o primeiro round da batalha entre o Gojo contra o Toji Fushiguro. Inclusive, a morte de Satoru Gojo, chore se você chorou, um personagem que vai deixar saudades agora que ele se foi, galera. Não tem como ele ter sobrevivido àquele final de episódio, então com certeza ele morreu. Vamos falar hoje sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, essa batalha tão aguardada, e como exatamente o Toji foi capaz de ferir o Satoru Gojo tanto no começo quanto no final dessa batalha. Vamos lembrar novamente, né, e falar sobre os grandes pontos altos da adaptação que foi esse terceiro episódio dessa segunda temporada, beleza? Já chega descendo o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo e bora comentar sobre o terceiro episódio. A grande primeira metade desse terceiro episódio é muito engraçado porque consiste naquela clássica calmaria que precede a tempestade, tanto que o próprio Gojo, ele diz, né, que o tempo, o clima, literalmente o clima, ele já havia se estabilizado, então eles poderiam se dar ao luxo de não precisar pegar um avião às pressas e poderiam ficar mais um dia naquela pequena viagem que eles estavam fazendo, né, naquelas pequenas férias que eles estavam fazendo e não se preocupar em correr de volta para a escola de Jujutsu, mesmo que ele já estivesse usando as suas habilidades já há bastante tempo, só que esse foi um risco que o próprio Satoru Gojo escolheu correr e que teve as suas consequências. Mas enfim, a gente tem então, por conta disso, né, todo o episódio de praia, né, sempre tem que ter o episódio de praia, então a gente tem momentos de alegria, momentos de piadas entre eles e tal, um momento de felicidade ali finalmente antes da tempestade chegar. E um detalhe muito interessante de toda essa primeira parte é o momento onde a gente vê a Amanai indo visitar um aquário, e quando a gente tem esse momento, cara, esse momento foi muito simbólico porque ela própria se enxerga naqueles peixes que estavam presos naquele aquário. Tanto que a primeira cena de abertura desse terceiro episódio é justamente como se a Amanai estivesse afogada no fundo do mar e presa junto daqueles peixes daquele aquário. Só que a diferença daqueles peixes que não tem uma escolha de qual vai ser o destino deles, eles permanecem presos durante toda a vida deles, ela possui uma saída, e é justamente o frame que a gente tem no final dessa primeira parte desse episódio, que é justamente a placa de saída sendo mostrada pra gente ali no espaço do aquário onde ela estava, ou seja, ela, diferente daqueles peixes, poderia fugir. Temos também uma pequena participação nesse episódio do Nanami, enquanto estudante do primeiro ano, com cabelo e um penteado bem diferente, né, do que ele estava acostumado a usar, junto de outro colega dele do primeiro ano também, que lembra muito, parece muito que saiu diretamente de Hunter x Hunter, que é o Shaunark, galera. Mas enfim, depois que o Gojo e o Geto finalmente chegam à escola Jujutsu, depois daquele dia extra que eles permaneceram naquelas pequenas férias, aquele momento, galera, é quando a tempestade começa e o Toji aparece do nada atrás do Gojo e enfia uma lâmina ali pelas costas dele. E o Gojo, a reação do Gojo foi a melhor coisa dessa parte do episódio, porque ele, ao invés de, tipo, ficar em desespero, entrar em desespero completo, colapsar completamente, não, ele se vira, tipo, eu lhe conheço por acaso? Tipo, como se o Toji só tivesse simplesmente, tipo, esbarrado nele. Inclusive, depois da pergunta do Gojo, né, se perguntando de onde é que eles se conheciam, o Toji, ele diz que não lembra de nome de macho. Ele não lembra de nome de macho. Então deve ser por isso que ele colocou o nome do filho dele, um nome de mulher, né? Pra quem não sabe, Megumi é um nome que, bom, é mais característico de mulher do que de homem. Então ele realmente não sabe nome de macho nenhum, né? Por isso que ele colocou um nome de mulher no próprio filho. Vamos falar dos pontos altos da animação desse terceiro episódio e depois a gente vai para a parte mais explicativa. Logo depois a gente vê que o Gojo, ele conseguiu se defender
com energia amaldiçoada, por mais que ele não tivesse com a sua barreira do infinito ativada, ele naquele momento de reflexo conseguiu ativar ali, usar da sua energia amaldiçoada para proteger os seus órgãos vitais, né, para proteger o corpo dele de um dano maior. E como reação, o Geto já manda um espírito amaldiçoado para cima do Toad, que consegue engolir o Toad, só que o Toad ali, usando de outra lâmina, né, que ele consegue extrair do seu espírito amaldiçoado, consegue matar aquele espírito amaldiçoado sem problema nenhum, e nisso a gente tem o combate no X1 do Gojo contra o Toad. A gente vê o Gojo mandando um azul no Toad ali de primeira, né, para conseguir atrair o Toad, já que o Toad ele se mostrou extremamente rápido, e isso foi algo que recebeu um destaque muito bom nesse episódio, galera. O anime ele conseguiu realmente passar a sensação de velocidade que o Toad tinha, que literalmente conseguia ultrapassar até a do próprio Gojo. O Toad ele começava vai pular pra lá e pra cá, pular pra lá e pra cá. E pra lidar com a velocidade do Toad, o que o Gojo ele precisou fazer? Usar o azul novamente, só que dessa vez para limpar toda a área em volta, para que o Toad não tivesse mais local para se esconder. Só que mesmo assim, isso não foi o suficiente, porque o Toad ele vai ainda mais para longe e se esconde na floresta. E lá da floresta, ele manda um enxame de pequenos espíritos amaldiçoados que cercam o Gojo, só ficam parados ali, cercando o Gojo para que servissem como uma distração, e somado a todo o cansaço que o Gojo ele já tinha, o Toad chega próximo do Gojo e ultrapassa o infinito dele com a lança celestial invertida. E nisso, galera, a gente vê ali a faca enfiada no pescoço, depois descendo aqui e rasgando de cima pra baixo aqui, e depois facada no fêmur. E porra, galera, e o Gojo depois assim cai no chão. Caraca, cara, que cena. Mas vamos então tentar entender tudo o que aconteceu nesse primeiro round que levou à vitória do Toad Fushiguro. A gente viu que o Toad, ele procurou cansar o Satoru Gojo, na verdade, né, durante dias, né, fazendo com que ele fosse perseguido através dos mercenários, procurando a recompensa pela cabeça da garota Riko Amanai, e isso fizesse com que o Gojo ficasse durante dias em alerta, sem dormir, com os 6 olhos sempre ativados. Afinal, essa é uma técnica que inclusive nem sequer pode ser desativada, então ela permanece sendo usada constantemente, e o Gojo permaneceu usando para que ele estivesse sempre em alerta, inclusive provavelmente com o seu infinito também ativado, porque ele naturalmente, né, estava em estado de alerta e ele precisava se proteger. Depois que o Gojo ele finalmente entra na barreira da escola Jujutsu, ele desativa o seu infinito, ele finalmente abaixa a sua guarda. Mas vale lembrar que a barreira da escola Jujutsu, ela não protege alguém de invadir aquela escola, mas simplesmente serve para esconder a localização da escola. Basicamente, a barreira ela simplesmente serve como uma ilusão de ótica ali, né, para confundir as pessoas de fora, mas não impede do Toad, por exemplo, ter invadido ali, ter ultrapassado a barreira da escola. Somado a isso, o Toad, naquele primeiro momento, quando ele esfaqueia o Gojo pelas costas, ele usa uma lâmina que não continha energia amaldiçoada nenhuma, era uma lâmina comum, e por isso o Gojo ele não conseguiu perceber, ler a energia, o fluxo de energia daquela lâmina, porque não possuía energia amaldiçoada. E falando nisso, outro ponto é que o próprio Toad Fushiguro também não possui energia amaldiçoada nenhuma, e por isso ele também não pôde ser lido pelo Gojo durante, inclusive, né, boa parte da luta. Outro ponto é que o próprio Toad, ele aparece no primeiro momento, naquele primeiro momento, sem aquele seu espírito amaldiçoado que ele usa como uma espécie de cachecol, aquele espírito amaldiçoado que guarda todas as suas ferramentas, sejam ferramentas sem energia amaldiçoada, sejam ferramentas com energia amaldiçoada, mas todas elas armazenadas dentro daquele espírito amaldiçoado fazem com que elas não sejam percebidas. Só que como aquele espírito amaldiçoado surgiu do nada? Porque o próprio espírito amaldiçoado que ele carrega tem a característica de conseguir se encolher, se englobar ali e diminuir o próprio tamanho, e fazendo com que o próprio Toad possa engolir o próprio espírito amaldiçoado, e isso faça com que a sua energia amaldiçoada
passe despercebida também. Por isso, o Toad, quando ele consegue cortar completamente, né, aquele espírito amaldiçoado que tinha engolido ele, que foi invocado pelo Geto, ele aparece do nada, aparentemente do nada, com o seu espírito amaldiçoado em volta do seu pescoço e junto também de uma ferramenta amaldiçoada. Só que a gente teve também nesse episódio uma cena que foi, nossa, muito esperada, que foi o flashback do Toad visitando o Gojo criança no seu clã. E é muito engraçado que esse contexto dessa visita mostra um detalhe que carece muito de informação pra gente, que é essa figura que caminha ao lado do próprio Gojo enquanto criança. Se seria a sua mãe ou se seria uma mera cuidadora, que eu acredito que seja o mais provável, que tivesse simplesmente andando com um pequeno Gojo ali, né, levando ele pra passear, mas que a gente não faz a menor ideia. A gente nunca mais viu essa base do clã Gojo em outro momento da história. E a gente pode ver que o Gojo, enquanto criança, conseguiu perceber a presença do Toad Fushiguro, mesmo ele não possuindo um pingo de energia amaldiçoada. Só que, para quem ficou um pouquinho mais ligado, pode se questionar o seguinte, tá, mas se o Gojo criança conseguiu perceber a presença do Toad Fushiguro, por que, durante a batalha entre eles, o próprio Gojo, ele assume que ele não conseguia perceber, ele não conseguia ver os movimentos, né, ler os movimentos do Toad Fushiguro em ação. O Gojo criança consegue perceber a presença do Toad Fushiguro unicamente por conta da sua intuição, tanto que o próprio Toad, durante a batalha entre eles, diz que o Gojo tem uma intuição capaz de sentir a presença dele mesmo desarmado, mesmo sem usar ferramentas amaldiçoadas e mesmo sem ele próprio possuir energia amaldiçoada também. E foi isso que fez com que o Gojo, ele pelo menos tivesse chance de conseguir lidar com o Toad mesmo com aquela velocidade toda. Então esses foram todos os motivos que levaram à vitória do Toad nesse terceiro episódio, galera. A cena de animação, destacando essa parte, quando o Gojo ele vai e invoca o seu brilho azul pela segunda vez e varre tudo ao redor, foi a melhor cena do episódio, mas todo o destaque para a velocidade do Toad Fushiguro também foi muito boa, e todas as cenas de ação também me agradaram bastante, né? Só que no final do episódio, a gente vê, depois que o Gojo tá lá caído no chão, o Geto, ele conversando com a Riko Amanai e dando a escolha para ela querer viver normalmente ou não, dando a escolha para ela poder sobreviver, galera. E ela, naquele momento, decide que queria viver. Isso foi muito legal porque, por mais que todo esse plot da Amanai simplesmente ter aceitado de forma tão fácil assim essa assimilação para fazer com que o arco pudesse acontecer mais rápido, ficou um pouco conveniente demais, né? Então, pelo menos nesse final, eles fizeram, né, ela voltar um pouco atrás, nesse momento onde a água bateu na bunda, ela pensasse melhor e, na verdade, ela percebesse que, na verdade, gostaria de continuar vivendo sim. Só que a alegria durou pouco quando o homem Toad Fushiguro dá um balaço, pau, na cabeça dela e ela cai no chão morta. E a reação do Geto ali, ó, cara, foi sensacional depois do Toad dizer que o Satoru Gojo eu matei ele. Porra, galera, agora vai começar o segundo round onde o Geto entra em ação contra o Toad. E eu espero vocês semana que vem para comentar o quarto episódio dessa segunda temporada do anime de Jujutsu Kaisen. Lembra de conferir a sua inscrição e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo assim que ele for lançado, beleza? Até a próxima, tchau!